Concluindo, a tradição oral traz o registro do avesso da história dos excluídos, marginalizados e está carregada de humanidade, de contatos diretos e de particularidades. A tradição oral não é letra morta. Ela traz uma revolução promovida pela palavra, pela dança, pelos corpos que são capazes de questionar, criticar e explicar aspectos de nossa atual sociedade. A tradição oral narra a história do tempo presente e essa é a história viva. Reconhecê-la significa para todos nós rever aquela concepção de história cujos personagens históricos eram apenas as grandes figuras, os heróis formidáveis, os senhores poderosos, as vítimas sacrificadas e aqueles e aquelas que deixaram marcas arquivadas em espaços oficiais e oficializados. A tradição oral reconhece e valoriza novos personagens históricos, resgata o cotidiano e a história de pessoas comuns, trilhada em uma rotina explicada na lógica da vida coletiva de gerações que vivem no presente, além de representar um avanço no conceito de documento e nas possibilidades de análise social. A tradição oral e suas literaturas sagradas dizem respeito a um conjunto de conhecimentos que são transmitidos de geração em geração e que também se encontram impressos nos corpos das pessoas e são recriados a cada momento diante dos embates do cotidiano. A oralidade também diz respeito àquilo que não se fala, não se revela. Oralidade é também o não dito, o berço regenerador das literaturas sagradas. Literaturas estas registradas nos corpos, nas canções, na arte e na memória viva dos grupos e pessoas. A tradição oral se torna, assim, central para a compreensão e narração do sagrado. Obrigada. Somos realmente provocados e agradeço ao professor Irene. Antes dos 20 minutos dados, ela terminou a fala dela, mas nos provocando quando dizia que nos indicando, aliás, os corpos como registros, colocando os polos de tensão entre memória individual e memória coletiva, tradição oral, tradição escrita, que não são tranquilos estas passagens. Esses polos paradoxais devem fazer com que a gente pense, são símbolos de um pensar. O Paul Ricoeur, em Tempo e Narrativa, alertava para essa necessidade de nos colocarmos no fio da história e perceber o não dito na história, não fala na história, né? Ele dizia, é preciso da história para que a gente possa sair da subjetividade privada e experimentar em mim mesmo e para além de mim mesmo a possibilidade de ser homem, de ser humano. Então, recordando essas coisas, eu diria, passo a palavra ao professor Jaziel, que é diretor da Faculdade Teológica Batista do Paraná, em Curitiba. O professor Jaziel sempre está lá também na pós-graduação em Teologia da PUC, colaborando conosco nas bancas, sempre sendo interlocutor. E o professor Jaziel tem sua área de atuação, sobretudo na teologia sistemática, questões de teologia e gênero, estudos da religião e pós-modernidade. E agora vai dialogar também com a fala da professora Irene, né, em uma outra perspectiva. Muito obrigado. Muito bom dia a todas e a todos. Da mesma forma, quero agradecer aos colegas da banca, ao Padre Márcio como moderador, e também a todos vocês que aqui vieram
vieram para participar desta mesa. O tema da nossa mesa: tradições e invenções. A professora que me antecedeu, a Irene, doutora Irene, ela falou mais sobre tradição. Na minha fala, eu vou me concentrar mais na segunda parte do tema, que é invenções. E se eu fosse dar um título aqui para a minha fala, eu daria Recriações e Reinvenções da Demonologia Isopentecostal a partir do confronto com as religiões afro-brasileiras. O meu mestrado foi em Teologia, meu doutorado em Ciências da Religião, e embora haja na minha fala alguns elementos das ciências da religião, todos vocês irão perceber que existem mais elementos na área da teologia e particularmente no aspecto da demonologia. Quando eu digo isopentecostal, eu me refiro a alguns grupos, especialmente a alguns grupos maiores, dentro do neopentecostalismo, porque esses grupos, especialmente dois deles, a Universal e a Mundial, eles não seriam neopentecostais, eles seriam isopentecostais. E nessa definição eu já quero explicar a diferença, dizendo o seguinte: o catolicismo tem um eixo central ao redor do qual gravitam todos os outros discursos, e é a eclesiologia. Não há salvação fora da Igreja Católica. Então a eclesiologia é a assaz fundamental do catolicismo. No protestantismo é o livro, é a Bíblia, só a Escritura, é somente a Escritura. Então o protestante é somente a Escritura, a Bíblia, no caso. Evangélico é um pouco diferente, porque o evangélico, o elemento central é soteriológico, é salvacionista, é salvação. No pentecostalismo e a segunda onda, o neopentecostalismo e o neopentecostalismo, normalmente o elemento central é pneumatologia, Espírito Santo. E as igrejas que eu chamo de isopentecostais, que seriam uma ala dentro do neopentecostalismo, o elemento central ao redor do qual gravitam todos os outros elementos não é o Espírito Santo, não é pneumatológico, é demonológico, é a demonologia que é o elemento central. Então, recentemente, estudar, investigar e analisar, repensar o neopentecostalismo brasileiro é algo que deslumbra pesquisadores das diversas áreas do conhecimento de humanas. A variedade e a pluralidade que constitui esses grupos, os ajustes que eles conglomeram, as mutações pelos quais têm passado são sui generis, especialmente nesse grupo chamado, que eu chamo de isopentecostal. O sagrado que se desponta nesse campo religioso não é produto de mera repetição de arquétipos já pré-estabelecidos, mas de recriações, reinvenções da tradição, a partir de um eixo teológico ao redor do qual gravitam todos os demais discursos, a sua demonologia. Em consequência disso, tanto nos seus discursos como nas suas práticas demonológicas, advêm produções que ora progridem para uma flexibilização, ora para um robusteço de trincheiras religiosas. O termo tradição inventada foi cunhado pela primeira vez por Hobsbawm no livro A Invenção das Tradições, em 84, e o que esse autor entende por tradição inventada é um conjunto de práticas
normalmente reguladas por regras tácita e abertamente aceitas. Tais práticas de natureza ritual ou simbólica visam inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica automaticamente uma continuidade em relação ao passado. Mas, em certo sentido, como corrobora Zygmunt Bauman, toda tradição, pelo menos toda tradição em nosso tipo de sociedade, tem que ser inventada e não pode ser senão inventada. Adotando essa configuração de raciocínio, destaca-se no pensamento de Hobsbawm uma importante característica. Sejam quais forem as continuidades históricas que elas representem, nessas tradições sempre existe um elemento arquitetado ou inventado. Destarte, a inovação não se torna menos nova por ser capaz de revestir-se espontaneamente de um caráter de antiguidade. Por esta razão, usa-se o termo invenção, pois, embora seja uma recorrência ao passado, as premissas são o presente e se readequam a uma situação presente. Além disso, inventam-se novas tradições quando ocorrem transformações suficientemente amplas e rápidas, tanto do lado da demanda quanto da oferta. No caso dessas igrejas isopentecostais, junto às práticas evangélicas tradicionais já existentes, foram sendo incluídas novas práticas, como é o caso da demonologia, cuja roupagem e linguagem simbólicas passaram por uma modificação, uma ritualização e uma institucionalização. Assim, a demonologia, que pode ser vista como o novo, na verdade foi sendo enxertada dentro de uma linguagem antiga e bem característica ao protestantismo tradicional e ao cristianismo em geral. O tema demonologia é recorrente na história cristã, católica e protestante, reaparecendo aqui e ali de diversos modos, em diferentes períodos, mudando perspectivas, gerando metamorfoses na concepção teológica da teodiceia e da pessoa do diabo em face aos inimigos estabelecidos pelo cristianismo. A cara do demônio vai sendo recriada e reformada a partir dos inimigos do cristianismo. Em um certo sentido, não seria exagero afirmar que o diabo tem sido redescoberto em nossos dias e com muita vivacidade. No início de um novo milênio, ele parece estar vivo e atuante, e nos círculos isopentecostais, ele reaparece com os superpoderes de outrora. E como não poderia deixar de ser, numa sociedade marcada pelo sincretismo e pela superstição, a ideia do demônio encontrou no Brasil um campo vasto no imaginário religioso de grande parte da população religiosa. Distante de uma dimensão extremamente racional, esses grupos religiosos se aproximam da nossa cultura, ligando-se à matriz religiosa brasileira de uma forma sincrética, trazendo o mal e o demônio para o cotidiano de seus rituais e concepções. Embora a imagem do diabo entre os isopentecostais parece assemelhar-se bastante àquela da época medieval, eles rompem radicalmente com os artifícios teológicos e filosóficos que lidam com o mal, reinventando e recriando novas concepções mágicas a partir das religiões oponentes às afro-brasileiras. A figura do demônio está tão presente nestas igrejas que sem ele elas nunca poderiam ser o que são. A IURD, por exemplo, sempre cria condições que proporcionam uma existência simbólica coerente, assimilando, amalgamando, recriando e reinventando elementos lógica e aparentemente contraditórios, mas ao mesmo tempo inteiramente sintonizados com uma matriz religiosa e com o sincretismo religioso brasileiro. Ela absorve as várias vertentes da religiosidade brasileira que conquistaram certa popularidade no país.
pode-se detectar uma demonologia desde o descobrimento do Brasil em sermões católicos, em toda a produção epistolar e tratadística voltada para a descrição da natureza do Brasil e dos hábitos e costumes de seus habitantes. Essa demonologia dos colonizadores deve ser compreendida nos quadros em que, do que Certeau nomeou de heterologia, ou seja, uma observação assombrada pelo seu outro, ou seja, a ciência do outro. Na Europa, bruxos e bruxas constituíram esse outro que a cultura opunha a seus padrões, identificando-os com a antissociedade. No Brasil e no restante da América descoberta, a relação heterológica se verificaria sobretudo pela negação. Nomeava-se e se classificava o outro ameaçador com os elementos negativos e detratores por excelência disponíveis no âmbito da cultura dos conquistadores e colonizadores da América. O Frei Vicente, por exemplo, afirmava que o demônio havia perdido o controle sobre a Europa, que havia sido cristianizada durante toda a Alta Idade Média e se instalara vitorioso do outro lado do mundo, nas Américas, e mais especificamente aqui no Brasil. A infernalidade do diabo chegara até mesmo a colorir o nome da colônia, pois Brasil, para o homem religioso daquele período, lembraria chamas infernais vermelhas. O que mais assustaria no pensamento do Frei Vicente era que o demônio fora vitorioso aqui já na primeira etapa da luta. Esqueceu-se o nome dado à terra que vivemos, esqueceu-se o nome de Santa Cruz e acabou a designação Brasil ganhando a vitória, levando a melhor, e segundo Frei Vicente, esse nome era apadrinhado por Satanás. Como no cristianismo a figura do demônio vai sendo recriada e reinventada a partir das religiões opositoras, os grupos isopentecostais têm acusado de demoníacas as outras religiões competidoras e rivais, defendendo, recriando e cristalizando sua própria ortodoxia. Weber chama a atenção para o fato de que, no caso de repressão de um culto por um poder secular ou sacerdotal a favor de uma religião nova, os antigos deuses continuam a existir como demônios. Atualmente, os isopentecostais acusam os cultos afro-brasileiros de demonólatras. Os demônios a serem exorcizados são as entidades dos cultos afro-brasileiros. Na verdade, é desses grupos que as igrejas isopentecostais tiram a maior parte do combustível para recriar sua demonologia e para a criação de sua própria identidade. Na prática, é uma recriação que depende o tempo todo da manutenção da atividade de seus adversários. A gênese das práticas demonológicas das igrejas isopentecostais está diretamente vinculada à matriz religiosa brasileira. As origens de tais práticas estão no catolicismo popular no Brasil colônia, onde os sincretismos religiosos em solo brasileiro eram vistos pelos olhos da Inquisição como feitiçaria e cultos diabólicos. O uso de elementos mágicos dos cultos e das superstições populares do Brasil são agora recriadas e reinventadas durante os exorcismos feitos pelos pastores dessas igrejas. A essa enorme quantidade de apetrechos se emprestam supostos valores espirituais que poderiam ser passados por seus usuários. Na verdade, nas igrejas isopentecostais, a reconstrução do diabo tem sido continuamente reforçada pela ênfase na tendência de se encontrar um bode expiatório, de preferência não humano, a quem atribuir a culpa pelo mal, pela violência, pelo sofrimento e pela infelicidade. Assim, depois que o bimilenar discurso cristão sobre o diabo como personificação do mal se esgotou, as igrejas isopentecostais o trazem de volta, recriando, reinventando, por meio de práticas herdadas da magia, como o exorcismo e antimalefícios.
A imagem de uma luta cósmica entre o bem e o mal, tão propagada nessas igrejas, faz com que se retome um caminho muito conhecido, o dualismo dos maniqueus na antiguidade e dos cátaros na Idade Média, mesmo sem ter uma clara consciência disso. Então, é recriado um novo dualismo que vem à tona neste momento. Essa recriação e invenção do diabo apresenta uma lógica ordenadora à população extremamente carente de sentido para o caos em que se tornou a vida do homem urbano, dada a fragmentação, a violência, o risco da pobreza. Então, uma teodiceia que, embora não seja nova, recria uma mensagem que o racionalismo da modernidade tentou encobrir. A teodiceia católica e protestante não dá ao diabo esta imensa consideração, mas sem dúvida ele é um conceito central reinventado pela teodiceia das igrejas isopentecostais, fazendo jus à expressão sine diabolo nullus dominus. A IURD, por exemplo, acompanha antigas formulações da teologia cristã, mas as reinventa ao ensinar que os demônios são hábeis em imitar as ações divinas e que tais simulações são feitas com o objetivo de enganar algumas pessoas, apresentando curas e sucesso aparentes somente com a finalidade de melhor escravizar suas almas. Obviamente, por meio desses ensinos, tal concepção tanto extrai de antigas visões de mundo a legitimidade de sua lógica, como também recria o que sempre fez parte da religiosidade popular do catolicismo brasileiro. Essa demonização da diferença religiosa pode ser entendida como uma forma de reafirmação da própria identidade no campo religioso pluralizado. Ao se eleger um inimigo encarnado em um grupo religioso, ajuda-se a colocar ordem neste caleidoscópio social de instituições divergentes da sociedade pluralizada, fazendo frente à angústia da falta de sentimento existencial. Ao se recusar a reconhecer a profundidade do mal existente dentro do ser humano, as igrejas isopentecostais perseguem os cultos afro-brasileiros e a caça aos demônios incorporados nas pessoas que procuram essas igrejas põe em evidência uma nova maneira perversa de representar o diabo, ou seja, a de enxergar o mal no outro sem identificá-lo em si próprio. Por fim, não se pode, em hipótese alguma, dizer que a atual fórmula das igrejas isopentecostais, que afirmam o exorcismo como solução para todos os problemas humanos, esteja de fato datada. A falta de reformulações contínuas na sua demonologia, o que é seu segredo do atual sucesso, poderá provocar certo envelhecimento da fórmula. E isso vindo a acontecer, as massas poderão abandonar a igreja à medida que ela perca a sintonia com elas. Se tal quadro, na verdade, se concretizar, a diminuição das taxas de crescimento em termos de fiéis e principalmente de dízimos acirrará os ânimos internos e poderá haver a desintegração da unidade dessas igrejas e de seus atuais modelos organizacionais. Com isso, crescerá a possibilidade de várias cisões, o que representaria o enfraquecimento e até a falência dessas igrejas denominadas de isopentecostais. Muito obrigado. Depois desta fala, mostrando a cara do demônio para a gente, ele reaparecendo, mas cheio de sugestões, né, aqui na mesa conosco, intrigantes, né, e até apontando nesse último parágrafo, né,
uma tentativa, né, de resposta muito intrigante, né? De fato, nós estamos vendo que aqui as parcerias, né, entre tradições e invenções, me parece que vocês vão me corrigir, eu comecei falando que eram inovações, né? A nossa sessão aqui, tradições e inovações, mas eram tradições e invenções. E, de fato, né, a Irene tratou deste viés das tradições e da importância da tradição oral para, sobretudo, as culturas afro, e na fala do professor Jaziel, nós vemos que invenções foram dadas e que têm originado, né, como se entrevê, perseguição e violência. Então, esse é um outro caminho para que a gente possa pensar o mal no mal que representa um discurso que pode fazer com que o outro seja visto e seja demonizado. O demônio é o outro, né? Então, nós vamos deixar também depois um espaço para o diálogo, mas então passo também imediatamente a palavra para o professor Oswaldo Luiz Ribeiro, né, que acho que vai trilhar um caminho agora de tentar fazer sínteses entre tradições e invenções, né? Professor Oswaldo é doutor em Teologia Bíblica e, sobretudo, suas pesquisas estão concentradas em torno dos temas da história comparada de Judá no século VI e V a.C., a funcionalidade histórico-social das narrativas, da criação, do dilúvio, da Bíblia hebraica, e também a consciência hermenêutica e pragmática. Passo a palavra ao professor Oswaldo. Bem, obrigado. Quero agradecer à Faculdade de Vida, os colegas que estão sentados ali me impressionando psicologicamente e me deram o privilégio de falar aqui no evento. Eu agradeço desde já pela confiança, pelo privilégio, agradeço a banca, agradeço o evento. Bem, o meu desafio é tentar juntar o tema do nosso encontro, o futuro das religiões do Brasil, com um tema específico da mesa, que é invenções e tradições. E não é fácil, porque, em parte, eu concordo com a fala do Bobbs, né, o futuro a Deus pertence. É difícil qualquer tentativa de mapear o futuro, porque a gente usa o que está visível, mas o futuro, às vezes, é constituído pelo que não está visível, por isso há o novo. Do novo vem aquilo que a gente não pode prever. Então, a gente fica numa tentativa de mapear. Então, eu vou marcar minha fala por um fenômeno visível, indiretamente religioso, que é a presença na sociedade brasileira hoje do ensino religioso nas escolas públicas, um fenômeno que é absolutamente universal, e se ainda não está acontecendo, vai acontecer, vai ser mais tarde. Indiretamente religioso, porque o objetivo não é religioso em última análise, o objetivo é acadêmico, é de construção de cidadania crítica, mas é indiretamente religioso por duas questões, porque a gente tem testemunhos de que a coisa não está acontecendo como a NDB, pelo menos na sua versão de 97, preconiza, há mais educação religiosa do que ensino religioso acontecendo pelo território brasileiro, e é indiretamente religioso porque quer a gente queira, quer não, o ensino religioso toca diretamente na questão religiosa. Então eu quero falar dos objetos, 4 modelos de ensino religioso, depois saltar para uma discussão muito breve a respeito de um personagem da Idade Média, do livro Queijo dos Vermes, do Carlo Gismo, do Domênico Stondela, e aí terminar com a referência a uma narrativa muito querida minha do Antigo Testamento, talvez uma das minhas prediletas, e que fala de invenção, de tradição e de como a gente pode reinventar a tradição dentro dela. E eu vou concluir assim porque eu acho que há um horizonte interessante para o Brasil do ponto de vista do ensino religioso nas escolas. E digo por quê? Há 4 modelos. Um deles já está superado na própria lei, que é vetar o proselitismo. Está vetado na lei, mas não na prática. Então, se a gente observa o proselitismo das escolas,
é de novo um braço da religião no seu patos de catequizar alunos e, obviamente, aqueles que levam vantagem majoritária na representatividade brasileira vão levar vantagem. O número de católicos e de protestantes em sala de aula é absurdamente maior do que o número dos outros religiosos, então se praticar catequese, o ensino religioso vai ser uma ponta de lança, uma cabeça de ponte para aumentar ainda mais a eficiência dessas religiões no espaço público. Um outro modelo de quem não gosta de catequese é preconizar que o ensino religioso deva se encaminhar pelo ensino moral. Eu tenho problemas muito sérios com isso no campo epistemológico, porque o ensino moral a partir da religião, me perdoem o rigor do meu juízo, é instrumentalização de consciência, manipulação de consciência. Você subsume o indivíduo à religião para que ele se comporte do modo como a religião determina. Como a gente acha que a religião só faz as pessoas serem boas, a gente acha que levando o ensino moral por meio da religião, a gente vai fazer das pessoas melhores. Tem que esquecer da história para isso, né? A filosofia escondida que está por trás é: o religioso é bom, o não religioso é mau. A história desmente isso em qualquer religião. Agora, a gente deve admitir que isso é uma postura nova. Até o século XIX, Voltaire ainda dizia que se você é um filósofo, você pode ser esquizofrênico, se você quiser. Mas se você é um homem público, um político, não. Você tem que ser um teísta. Porque se a gente isso é Voltaire. Se a gente quer uma sociedade justa, deve pregar um Deus justo e um Deus justo que castiga. Bem, ensino moral com base religiosa é isso. Não faça isso porque Papai do Céu não quer. O terceiro modelo, que eu chamo de uma catequese light, é o modelo de ensinar a transcendência, como se a transcendência fosse um objeto. Bem, o fenômeno antropológico da percepção da transcendência pode ser um objeto, palpável, mensurável, inclusive pelas ciências cognitivas. A transcendência, não. A transcendência, salvo melhor juízo, para mim deve ser classificada ainda no campo do mito. Há um mito da transcendência, algumas pessoas creem nesse mito, outras pessoas não creem nesse mito. Aqueles que creem encontram evidência para isso, uma evidência viciada, obviamente. Aqueles que não creem também, os dois têm pescoços metafísicos. Então, quem parte para o céu partindo do pressuposto que há, encontra. Quem parte para o céu partindo do pressuposto que não há, não encontra. Então, eu confesso minha má vontade e minha indisposição para esses três modelos. Catequese, que felizmente a lei já resolveu, mas na prática não está resolvido, pelo contrário. O ensino moral e o ensino do transcendente. E terço, armas na fileira de defesa do ensino religioso como o ensino do fenômeno religioso. E ensinar o fenômeno religioso é um dado novo no panorama da religião brasileira, porque as religiões não ensinam as outras religiões. As religiões se ensinam em oposição às outras religiões. E quanto mais monoteísta, isso é muito mais marcado, né? As religiões politeístas têm um modo mais tranquilo de lidar com a diferença. O problema específico são as religiões monoteístas que têm uma dificuldade muito grande com a diversidade religiosa, não tanto apenas por problema do religioso, mas também por problema da estrutura do discurso religioso. Então, eu imagino o seguinte: no cenário brasileiro, se as escolas de fato passarem a ensinar no ensino básico o fenômeno religioso da sua multiplicidade, como a gente poderia apontar no caso específico que eu conheço, porque nós levamos a responsável da secretaria lá no último Congresso da Unida, como faz a Secretaria de Educação lá de Curitiba, onde o ensino religioso é ensino religioso, as crianças vão a centros de candomblé, vão a mesquitas, vão a templos de Seixo-Noyer, ou seja, as crianças experimentam a pluralidade do fenômeno religioso e não são submetidas a uma catequese disfarçada de ensino religioso. Eu fico pensando a médio e longo prazo o efeito disso, porque as crianças e adolescentes, o ensino básico vai até a idade avançada da adolescência, elas vão crescer numa formação de convívio com o diferente, de percepção do diferente. Tradições que elas aprenderam desde o berço vão ser destruídas,
porque aquilo que elas imaginam como sendo o diabo, como sendo o mal, como sendo o bicho-papão, elas vão conviver com pessoas de modo absolutamente iguais a elas. E eu acho que no cenário brasileiro é um fenômeno que a gente estuda, tem se estudado no ensino religioso, obviamente, mas eu ainda não estou informado se a gente já fez um link. Quais as consequências para a plataforma religiosa brasileira da presença do ensino religioso nas escolas públicas, na contramão do que fazem famílias, do que fazem as próprias religiosas? Eu acho que o problema não é tanto o professor do ensino religioso, eu acho que o problema é de cidadania. O cidadão brasileiro tem uma dificuldade gigantesca de lidar com as religiões dos outros. Acho que toda a tentativa de treinar o professor para isso é apenas lidar com o glacê do bolo. O problema é a massa do bolo. O verdadeiro religioso tem muita dificuldade de praticar a autoridade, a relatividade da sua religião no espaço do ensino público. Então, eu acho que nós não estamos lidando com um problema pedagógico, nós estamos lidando com um problema de civilização, de cidadania, de consciência do povo brasileiro. A pergunta, quais os efeitos que o ensino religioso nas salas de aula trará para a religião brasileira, me veio à mente por conta do caso histórico do Domênico Scandella, do livro Queijo e os Vermes, do Carlo Ginzburg. Era um fabricante de queijo, que nós imputaríamos como analfabeto e ignorante, não era, já tinha lido muitos livros na sua vida. E o Carlo Ginzburg explica o fenômeno do Domênico por duas variáveis. A reforma, que, segundo o Carlo Ginzburg, teria dado um incremento de ousadia para a população. Há um monge alemão que ousou enfrentar o Papa, porque eu também não posso ter a minha própria opinião. Discurso do próprio Ginzburg. Mas para ele, o fato importante era a imprensa e o começo da circulação das narrativas alternativas. Enquanto Domênico Scandella, no culto com o padre, ouvia uma narrativa, nos livros ele conhecia as outras narrativas. Então, para o Ginzburg, quando esses dois fenômenos se encontraram, a coragem de pensar diferente, porque alguém fez, eu posso fazer, e as informações de que há narrativas diferentes, o padre ensina assim, mas o muçulmano ensina de outro jeito, o judeu ensina de outro jeito, sem o viés da demonização e da culpa, para o Carlo Ginzburg responde pelo fenômeno Domênico Scandella, e concordo em número e grau com ele, e acho que a gente poderia generalizar. Uma prova indireta disso é a força com que religiões conservadoras e fundamentalistas controlam as informações que circulam no seu meio. Porque a informação é poder. Quando o Domênico descobriu que ia morrer, não tinha mais nada para perder, ele parou de enrolar os inquisidores e ele disse uma coisa para os inquisidores que eu fico pasmo de ouvir um homem vivo há 500 anos dizer isso, quando para muitos de nós brasileiros isso ainda está longe da consciência. Que ele disse para os padres assim: vocês não querem que eu saiba o que vocês sabem, porque no dia que eu souber o que vocês sabem, eu não preciso mais de vocês. Um moleiro, um fabricante de queijo da Idade Média, 500 anos, com a lucidez dessa. Agora, essa lucidez não brotou do chão, veio das leituras que ele fazia e das alternativas de mundo que ele tinha e podia escolher. Eu concluo a minha fala com o meu texto predileto do Antigo Testamento. Meu acesso à Bíblia hebraica é um acesso histórico-crítico, histórico-social. Eu não leio religiosamente o texto, eu leio o texto academicamente. E tem uma passagem no capítulo 13 de Juízes. Hoje, do modo como o livro de Juízes está montado, é a história do pai e da mãe de Sansão. Para mim, essa narrativa está ali, alocada apenas para a montagem do texto, mas não acredito que haja nenhum vínculo histórico entre a narrativa e a intenção que o redator deu a ela. Para mim, se trata de uma história absolutamente irônica, absolutamente crítica e, para mim, sensacional, espetacular, uma das minhas prediletas. E a história é assim. Havia um homem chamado Manoá, da tribo de Zorá, e ele tinha uma mulher, que a gente não vai saber o nome dela nunca, porque é uma mulher anônima. Eu chamo essa da narrativa de a narrativa da mulher anônima. E como é uma narrativa irônica, no verso seguinte já diz que o anjo de Yahvé aparece para ela. Em vez de aparecer para Manoá, aparece para ela. E aí conversa com ela.
olha só, você vai ter um filho, você deve se abster de beber vinho, você não pode cortar o cabelo dele, ele vai ser brasileiro. E aí ela corre e conta para o marido. Falei, marido, aconteceu isso, o profeta. Ela não sabe, é uma narrativa sofisticadíssima, para quem acha que os textos antigos eram escritos por brutos e broncos. Ela é uma narrativa absolutamente sofisticada, porque o narrador nos informa do que está acontecendo, mas os personagens não sabem. Para a personagem é um profeta, nós sabemos que no mito narrativo é o anjo de Yahvé. Ela fala, o profeta me falou que eu vou ter um filho. Aí a reação do Manoel diz assim, oh Senhor, volte e conte para a gente. Por que volte e conte para a gente? Porque não é admissível que o anjo de Yahvé, ou o profeta, fale para a mulher. Tem que falar para ele. Ah, tudo bem. Porque é um texto irônico e provocativo, o texto continua dizendo assim, e houve um dia em que, estando ela no campo e ele longe, o anjo de Yahvé, o profeta, volta e fala de novo com ela. Aí ela, então, de novo, corre e conta para o marido tudo de novo. E aí o texto de Juízes 13 para mim é espetacular, porque o texto diz assim, e ele se levantou e seguiu a sua mulher e foi ter com o anjo de Yahvé. Percebem a plástica? Ele tem que sair do lugar dele, segui-la, e aí ele vai ter com Yahvé. Imagina essa narrativa sendo lida numa comunidade em que o número religioso das mulheres foi caçado. Isso é para orgasmo coletivo, né? Para aquela, quer dizer, eu acho que o ambiente em que essa narrativa foi escrita e desenvolvida já é um ambiente em que a mulher foi privada do serviço religioso. Não acho que seja uma narrativa para exílica, não. Mas o texto continua. Eles encontram lá o profeta, que é o anjo de Yahvé, e tem uma conversa que não vem muito ao caso, mas aí é um fenômeno. O profeta aceita que eles façam um sacrifício para Yahvé, então Manoá mata um cabrito, coloca em cima da penha, e quando o cabrito começa a pegar fogo, aquela fumaça sobe para o céu, o profeta, que não é profeta, vira lá aí Cristo lá e sobe, vai para o céu. E os dois então percebem naquele momento que era o anjo de Yahvé que estava ali, e os dois, isso para mim é fundamental nessa narrativa, os dois enfiam a cara no chão. Os dois estão enfiados dentro da espiritualidade. Os dois metem a cara no chão. E Manoá diz assim, vamos morrer porque vimos Yahvé. E ela também meteu a cara no chão, porque ela está dentro dessa tradição. Aquele que vê Yahvé morre. Os dois enfiaram a cara no chão. Só que aconteceu uma coisa especial com esta mulher. Na verdade, é interesse do narrador, né? Não acredito que essa narrativa seja histórica, para mim é uma narrativa, uma ficção para provocar a tradição, então se constituir em torno do sacerdote, mas genial, porque como aqueles desenhos do Papaléguas. O Papaléguas está correndo, o lobo está correndo atrás do Papaléguas, o Papaléguas desvia, o lobo cai no abismo, mas o corpo vai e a cabeça fica, né? Meia hora depois a cabeça cai. Assim aconteceu com o Manoá. Ele caiu, a cabeça não foi, ele ficou gritando, vou morrer. Mas o texto de Juízes termina assim, a mulher olha para o marido e diz assim, estranho, se Yahvé não quisesse, se quisesse me matar, ele não tinha vindo falar comigo, ele não tinha me dado de barriga, eu estava quieto no meu canto, eu não pedi nada. Das duas, ou é um Deus sábio, que sabe que se eu olhar para ele eu vou morrer, vem aqui só para me matar, ou essa conversa é fiada. O que ela acabou de fazer? Ela acabou de implodir para a tradição dela. Quer dizer, o narrador, né? A comunidade está implodindo. O problema que às vezes eu vejo com discussões de tradição é que a gente tende a ser um pouco mais weberiano do que um pouco mais marxista que a gente deveria. Como se a tradição fosse uma construção coletiva, amorosa do grupo. Muitas vezes não, muitas vezes é aquela tradição da República de Platão. Platão ensinando o governador da cidade bela a controlar a cidade, inventando mitos e botando o povo para cantar. Quanto mais, quem olha uma tradição dessa e não tem a noção de que a tradição muitas vezes é opressão, e o grupo comum com essa tradição, porque está preso dentro dessa tradição, eu acho que perde um pouco das possibilidades históricas. Não abro mão da hipótese de uma comunidade passivamente construída as suas tradições. Mas eu me interesso muito mais por aqueles momentos em que as tradições funcionam como
algemas, como porões, como masmorras. E aí eu gosto dessas passagens porque diz para a gente que sempre tem alguém lá dentro que pode pensar, reflete e implode. Então, eu acho que ao lado de tradição, a palavra inversão é fundamental, mas a desconstrução é necessária. É necessário a gente desconstruir as nossas tradições, porque muitas vezes elas são opressoras. E eu vejo o ensino religioso, se ele acontecer, como está preconizado na lei, com professores sintonizados com a sua função enquanto ensinadores das crianças do fenômeno religioso, isso poderia servir para ajudar muito a implodir com muitas tradições, uma delas essa bestialidade que acontece em São Alberto, da gente tolerar religiões demonizando os deuses do candomblé. Eu acho isso de uma indecência abominável e a gente tolera isso. Não toleramos chutar santa, mas toleramos todos os dias que demonizem isso. Eu acho que isso mostra bastante o tipo de civilização que a gente construiu até hoje. Obrigado. Realmente o professor Oswaldo sintetiza, né, e fecha, né, dessa maneira, com essa fala tão potente, narrativas, né, para a gente, essa mesa, né, de tradições e invenções. A síntese, eu diria que é entre reformas, você dizia, reforma e narrativas alternativas, né? Aqui temos essas falas todas proporcionaram ser narrativas alternativas, para a gente começar a pensar de maneira diferente. Eu abro imediatamente também 15 minutinhos para que a gente possa dialogar com cada um dos interlocutores que falaram aqui nessa mesa hoje. Perguntas? É melhor vir aqui, daí todos. Bom dia, bom Jesus, senhores. Meu nome é Elisa, sou da Federal de Juiz de Fora. Eu queria parabenizar a mesa, porque todas as falas foram muito boas, mas em especial o Oswaldo, que trouxe de uma maneira tão bem sintetizada e muito provocativa a questão do ensino religioso com uma mesa como essa, que eu considero de muita pertinência, né, discutir esse tema. E eu me lembrei de umas conversas virtuais que a gente teve sobre o ensino religioso. Eu gosto de usar e tenho usado o nome ensino religioso laico, porque eu acho que o ensino religioso, na perspectiva de compreensão do fenômeno como algo que contribui para a construção de uma sociedade civil tolerante, respeitosa, de fato afinada com a pluralidade, ela precisa partir de um ensino religioso que seja ele mesmo laico, né? Então acho que a gente se afina. Agora eu gostaria de ouvir mais a respeito. Qual seria a resposta que você fez para a sua pergunta? Você fez uma pergunta na sua fala. Qual seria a sua resposta? Você jogou a pergunta para a gente. Qual a consequência do ensino religioso? Eu vou estragar. Eu não acredito na nossa cidadania ainda. Eu acho que as pessoas vão se agarrar às suas posições religiosas. Eu sugeri essa resposta na minha fala. Não é um problema de formação do professor. Você bota o professor em sala de aula, dá a material na mão dele, ele chega em sala de aula e faz o que está na cabeça dele, porque ele não consegue criticar a sua própria existência religiosa. Eu vou usar uma palavra técnica, marxista, mais pesada para alguns, o religioso é alienado. Então, se ele não se desalienar, como é que ele vai ensinar as nossas crianças? Eu fico apavorado, porque não é uma questão pedagógica, é uma questão de civilização. E a minha preocupação é que a gente considere natural essa expressão religiosa, sem a suspensão. A última fala que eu fiz sobre isso, um rapaz perguntou assim: mas como eu posso ir para a sala de aula em ensino religioso sem eu relativizar a minha religião? Ele está aí, a pergunta já fala tudo. Se você não é capaz de relativizar a sua religião, como é que você vai ensinar ensino religioso laico? O cara não consegue, porque na hora que ele bota Jesus e Exu,
o espírito dele, a tripa dele dá um nó. Para ele não pode pensar Jesus e Jesus juntos. Então, metade da minha cabeça se anima. O ensino religioso seria fantástico para a gente fazer uma transformação na base religiosa brasileira, desde o processo pedagógico, civilizatório. Mas eu não acredito muito nisso não. É possível, Curitiba está fazendo. Eu preciso acompanhar mais de perto para ver como é que acontece. Uma coisa é uma palestra, outra coisa é a vida real. Mas eu estou no misto. 70% eu acho que não vai dar certo não. 30% eu estou ali na torcida. Porque se não for isso, vem de onde, né? Se não for do ensino religioso, de onde vai sair? Não vejo outro lugar para sair, porque se luta muito pela transformação da própria religião. A minha pesquisa no mestrado é a educação da religião. A religião precisa ser quebrada na sua estrutura milenar que eu tenho que entregar aos deuses. Para fechar minha fala aqui, poderia lembrar Jesus, né? O sábado não foi feito, o homem não foi feito no sábado. O sábado foi feito para o homem, ele fecha tudo. Mas não, a gente ainda põe o homem abaixo da religião. Vai dar no que vai dar, né? Gostaria de dar uma colaboração também. Gostei muito da sua apresentação, de todas as questões que envolvem o tema. Além do professor, docente, que não consegue se desenrolar do seu âmbito religioso, há o problema também institucional. E muitas escolas, algumas são confessionais. Então é muito difícil, por exemplo, uma escola católica permitir tal ou incentivar o professor, o docente do ensino religioso a exercer tal prática. Mesma coisa em uma escola protestante ou evangélica. Então, essa maioria que está institucionalizada, ela, em um certo sentido, ela acaba influenciando e, na verdade, até procurando desobedecer a própria lei, porque a instituição é muito forte. Então nós, nesse caso, não estamos falando mexendo com coisas pequenas, estamos mexendo com coisas enormes, como um todo. E há cidades pequenas onde a figura principal não é o delegado, não é o prefeito, é o padre. Há outros lugares que é o arcebispo. Então, como a maioria é de religião católica, especialmente no interior, eles têm um poder muito forte, inclusive nas escolas. Então, isso é altamente prejudicial nesse sentido do que realmente seria um ensino religioso contínuo, como tu apresentaste. Eu espero que tenha ficado claro, eu me refiro única e exclusivamente a ensino religioso público. Por favor, não confundam a minha fala no âmbito das escolas confessionais, que podem criar lá cursos de extensão, incluídos da grade, mas são cursos da confissão de fé daquela escola. Não me refiro a isso. A isso eu tenho outras observações a fazer, mas eu só me referi ao ensino religioso público. Agora, eu não sei, Jaziel, se é um problema do católico. No Rio de Janeiro, o governador Dorotino estabeleceu uma regra que torna o ensino confessional e é evangélico. E não sei nem se o evangélico é mais agressivo do que o católico nesse aspecto, né? Porque o católico consegue lidar um pouco mais com o sincretismo. No mínimo, você vai lá na Bahia e você consegue ver os símbolos africanos visíveis. Agora, o evangélico, vou ficar quieto. Bom dia, meu nome é Joy, da Federal do Rio Grande do Sul. Talvez ainda tenha um pouco nessa questão, mas eu gostaria de chamar a atenção, porque eu acho que a gente está lidando com um núcleo do que a gente esperaria do ensino religioso, que é uma experiência crítica, né? O Tillich chama isso de quebra do mito sem sair do mito. Uma coisa complicada. E é interessante que o que você trouxe como algo muito precioso da tradição testamentária
remete a uma linguagem irônica, né? Uma coisa de uma brincadeira, e fez logo pensar, não sei quem conhece os temas religiosos do Porta dos Fundos, né? Que está na internet aí e tal. Quer dizer, entra uma forma que consegue tocar em questões que, se tu vai de forma direta, estudada pedagogicamente, talvez não chega. E isso talvez, não sei como é que tu reagiria a isso, porque no espaço, digamos, do ensino religioso, que pensa uma pedagogia, que pensa coisa, em que medida você tem espaço para lidar com algo que talvez vindo com essa malícia, com esse, né, com uma ironia, muito mais facilmente você talvez lidaria com essa experiência que exige emoções e questões que vão no âmago do sujeito. Né? Eu sou Carolina, da Goiás. Eu gostaria de puxar um pouco a reflexão que eu vim pensando ao longo de toda a mesa, não só na última fala, que é o foco que a mesa chamou, para a discussão mesmo da tradição, da oralidade, porque eu acho que nas três falas esse aspecto esteve presente. Quer dizer, de alguma forma, tem dimensões da tradição que estão sendo reinventadas, ou mantidas, ou reconstruídas, ou transmitidas de uma ou de outra forma. E a minha pergunta a mim mesma e à mesa é: o que está ocorrendo na sociedade que está exigindo esse acesso à tradição? Quer dizer, que link se tem que fazer com isso e o contexto sociocultural que nós estamos vivenciando neste momento, que faz com que as tradições sejam tão necessárias, sejam tão chamadas, sejam tão reconstruídas, sejam tão buscadas, mesmo que seja para ser negadas, mas estão sendo chamadas a ser. É um pouco isso, quer dizer, o que está ocorrendo, que está chamando as tradições de uma ou de outra forma, que cria resistências ou que cria necessidade de recriação dessas tradições. Como a gente pode ler o contexto dessas tradições no contexto sociocultural atual? Para a gente poder entender que eu acho que tem interstícios aí que estão se tocando e que a gente não capta. Então, como é que a gente vê? Bom dia, meu nome é Júlio, sou faculdade de Vida, e a minha pergunta vai para a Irene. Gostei muito da sua fala, e óbvio que no tempo que vocês têm não dá para tocar em todas as dimensões do assunto, né? Então a minha pergunta é um pedido para você, se você quiser, falar um pouco sobre as relações de poder da oralidade. Porque você destacou bastante o aspecto positivo da oralidade, como invenção, como um discurso mais aberto, mas também há relações de poder aí. Quem decide, quem pode dizer, o que pode ser dito. Então, se você puder, você trabalhasse um pouco esse aspecto. Obrigado. Gostei muito da discussão, pertinente, profunda também. Me pareceria, não sei se seria necessário, fazer uma distinção entre tradição e tradicionalismo. Eu acho que isso é um aspecto importante, porque tradicionalismo leva a fundamentalismo, engessamento, eu acho, da religião, da história, mas tradição, no sentido legítimo, tradição é viva, é dinâmica e pode ser mais codificada, menos codificada, pode ser oral, pode ser escrita, não é? E da mesma forma, eu acho uma distinção entre confissão religiosa e confessionalismo, que vai na mesma perspectiva, né? Então eu não vejo assim tanto problema em se ter tradição. Eu acho uma necessidade. A questão aqui que é colocada última vai nessa perspectiva. Depende do que se entende, como se concebe, como se vive a tradição. Por que hoje tanto tradicionalismo? Porque também existe um questionamento das instituições e das tradições, do modo como elas são plasmadas. Tem que repensar as tradições. Mas
repensar as profissões e cair tradicionalismo, existe uma grande distância. Não é? Então, com relação, por exemplo, ao ensino religioso, eu não tenho colocado a questão aqui. Não é? Eu acho que, frente a isso, está o grande desafio da autoridade. Agora, a autoridade, né, também não poderia ser concebida simplesmente como a necessidade de abertura ao diferente. Talvez conceber a autoridade num pressuposto. A minha identidade vai ser repensada, replasmada no diálogo com os diferentes, sem renunciar, né, também se ter uma identidade. Porque como é que a gente vai dialogar com a não identidade auto-identificada consigo mesma, mas a necessidade de identidade, para poder, inclusive, dialogar. Sou Arthur, sou da casa e me senti assim, achei excelentes colocações, né, as três, e me senti provocado porque eu sou professor aqui na universidade, tem duas disciplinas, uma particularmente, Humanidade e Transcendência, Humanismo e Cidadania, e também sou professor fora daqui em uma escola confessional de ensino religioso, no ensino médio. E sou professor numa faculdade que é formação de professores que vão trabalhar com o ensino religioso nas escolas. Então, eu estou bem dentro dessa, na prática, né, concreta. Né? E eu vejo assim, bom, primeiramente, eu percebo que o viés para trabalhar, e olha que eu trabalho essa disciplina de ensino religioso em 3 níveis. No ensino médio, formação de professores e na universidade. Claro, cada um tem um apelido, mas acho que o viés, o pano de fundo, eu vejo que a gente deve caminhar pela antropologia, não é a sociologia e não é a teologia. É exatamente uma base antropológica. E eu gosto na sala, nesses ambientes, quando tem gente que se diz que é ateu, sem religião, que é muito interessante, porque o viés antropológico ajuda a gente a fazer uma leitura a partir da vida, do concreto. Né? O que a Gino falou aqui, a dimensão da alteridade. Você não está numa bola separada do mundo. Como ler o jornal e como ler os acontecimentos mundiais, inclusive. Né? Então, a questão do mito, do rito e do interdito. Eu acho que é um esquema antropológico bem interessante. Alguns estudiosos, né, eu me lembro do Mircea Eliade, que ele diz que uma sociedade sem mito é uma sociedade doente, porque o mito não é só religioso. O mito é aquilo que estrutura a vida e por causa dele a pessoa mata, morre e vive. Então, e o rito também não é só religioso. Né? Posso ser repetitivo se eu quiser dar exemplo, né? E os interditos também, o que pode e não pode fazer, também não é só religioso. Então, a religião como uma expressão forte da cultura e a dimensão da tradição. Eu acho que esse entendimento de fazer exatamente ter uma compreensão da tradição, do tradicionalismo, eu acho que a antropologia, quer dizer, trabalhando com a cultura, vai ver realmente, né, uma tradição, a oralidade, a professora ela colocou de maneira bem interessante, né, essa dimensão da gente incorporar e trazer o respeito coletivo aos nossos ancestrais, né? Eu acho que aqui, dentro da nossa realidade, o respeito profundo e fazer a memória de onde nós viemos, né? Que são das comunidades tradicionais e o que né? Aqui no Nordeste é o que? Se a gente olhar, tem muita gente aqui de outros estados, mas sempre eu digo que a gente tem um pedaço realmente de indígena, um pedaço de afro, né? Então tá, desculpa, porque daí eu me empolguei um pouquinho, mas é por aí. Obrigado. Então eu vou dar
assim, vai ser uma fala veloz, ligeirinho, né, uma palavra, porque também era o momento de ouvirmos as interlocuções, os questionamentos que cada um trazia. É bonito quando a gente dá um espaço também para isso na mesa, para ouvir a repercussão. Né? Não sei se vou conseguir responder a todos e as questões colocadas, até porque em relação ao poder no âmbito da oralidade não foi um dos motivos da minha pesquisa. Porém, eu acho que as relações de poder, como estão em outros espaços também, nas literaturas sagradas escritas, então, da mesma forma, a gente encontra esse tipo de conflito, de tensão também na oralidade. Ela não está imune dessa força, dessas relações conflituais também. Então, isso eu acho que ela está bem presente. Eu acho que o professor Oswaldo, no final da sua fala, ele colocou bem, a gente tem que olhar para a tradição, seja ela escrita ou oral, com uma certa capacidade crítica. A gente não pode, né, sonhar e pensar que as relações são igualitárias, que elas são sem conflitos. Em todos os espaços existem as relações de poder e elas são tensas, são conflitivas, né? Exatamente porque o ser humano é assim. Então, não é porque por ser oralidade, por ter sua importância, ou buscar resgatar o seu valor, que ela esteja imune das relações de poder, né? E a gente sabe que a gente trabalha com os cultos afro-brasileiros, então já os segredos dessas tradições, né, nos rituais, há uma série de coisas que você já entende isso como relações de poderes e a gente não pode estar aí pensando que as coisas também lá são de uma maneira tão simples e tão pacíficas. Em relação à questão da professora Carolina, eu gosto de me remeter bastante a Boaventura Souza Santos, quando ele fala de saberes emergentes. Então, eu não sei se eu teria uma resposta, até porque precisaria estudar um pouquinho toda essa complexidade da sociedade, mas eu vejo que como esses saberes, eles foram, né, colocados à margem da sociedade, e a um certo ponto se percebeu que os valores defendidos pela racionalidade são valores que não têm trazido, claro, tivemos vários benefícios, tudo que a racionalidade, a contribuição da racionalidade é muito rica e muito importante, mas ela não é a única. E por isso, esse é o momento em que se começa a perceber que aquilo que foi deixado à margem, ele também é importante, então é preciso resgatar. E aí o Boaventura Souza Santos fala desses saberes emergentes e que, como a sociedade ocidental, racional, ele perdeu por não ter agregado, né, no seu contexto esses outros valores emergentes. Então eu acho que é por isso que há uma busca para a oralidade, para a tradição, para todos os outros aspectos, né, tanto na medicina tradicional, a fitoterapia, a homeopatia, a agricultura. Então são todos elementos que estão retornando porque foram considerados, né, foram abandonados e se reconhece, com todas as limitações que eles também possam ter, reconhece que eles também podem contribuir para a sociedade contemporânea. Concordo plenamente com o professor Agenor Briguente e eu também reconheço que eu, para respeitar o outro, eu não preciso perder a minha identidade. Não, eu acho que isso é uma coisa pacífica. Não necessariamente eu tenho que perder minha fé, abandonar minhas crenças, meus dogmas para respeitar o outro. Eu posso estar muito aberta ao outro, acolher o outro, respeitar, reconhecê-lo sem perder a minha identidade, senão isso viraria também um caos na nossa sociedade e também não é humano, a gente não conseguiria perder a nossa identidade. A gente pode agregar, pode acrescentar, né, pode usufruir de elementos importantes que o outro pode trazer para nós e isso vice-versa, e não necessariamente eu tenho que perder a minha essência.
alguém colocou a respeito do fenômeno religioso. Por que estudar tanto o fenômeno religioso? O discurso religioso ele tem sido usado para justificar guerras, violência e qualquer outra ação malévola do ser humano. Então a pessoa tem um poder político, quer invadir uma nação e usa seu discurso religioso, porque eles lá são do eixo do mal. Então eu creio que a partir de 2001, com aquele ataque aos Estados Unidos e a justificativa religiosa que se deu àquele fato, as justificativas, tanto do lado de lá quanto do outro lado, passou a ser a demonização através do discurso religioso. Então, por que isso está se estudando tanto o fenômeno religioso? Porque estamos vivendo em uma sociedade que não é mais sólida, é uma fluidez, as configurações não permanecem mais como estavam no passado. Então está havendo como que fosse um rio, e nesse rio os objetos vão tomando formas de acordo com essa água que está correndo. E percebeu-se no meio das ciências humanas que não há só o poder econômico, não há só o poder político, não há só o poder da cultura, mas o poder religioso. E é ele que muitas vezes dá o discurso para se fazer um mau uso de um outro poder, justificando assim com a própria religiosidade ou a crença de alguém a ação maléfica que está se executando. Eu só queria responder aquela questão sobre o Antigo Testamento muito rapidamente. Eu gosto de ler as narrativas críticas do Antigo Testamento, há dezenas delas. A montagem do Antigo Testamento é uma montagem sacerdotal, sinagogal, vou usar uma classificação nada técnica aqui, muito mais de direita do que de esquerda. Mas as passagens que são enviesadas, críticas, elas estão inseridas dentro dos textos. E eu gosto de recuperar essas narrativas. São fascinantes, porque são comunidades que estavam sob o poder religioso do Templo de Jerusalém e que não tinham força física para reagir. Então reagiam com as letras da ditadura, como hoje à noite a gente vai poder ouvir, né? Então, quando você não pode enfrentar pela força física o seu opressor, você enfrenta na zombaria. Uma passagem belíssima, sarcástica, até apóstata. Êxodo 33. O camarada pede para ver a glória de Yahvé, que é a fala do sacerdote, o texto inteiro escolhendo com esse pedido, e no final, quem escreve a narrativa faz a verdade seguinte resposta: eu te ponho no buraco e tapo com a mão, e passo. Depois que eu passar, você pode olhar para a minha cara, não, porque olhar para o meu traseiro. A palavra que está lá é traseiro. Quer dizer, só no contexto de ironia do poder é que uma narrativa dessa faz sentido. Quando elas migram para o cânon, elas não migram mais com essa ótica crítica, já vai ser levada na leitura midrastica, que inutilizou o viés de potencial crítico. Eu não acho que levar ironia para a sala de aula pedagogicamente seja um bom modelo pedagógico, mas mostrar para os alunos de que havia experiência de ironia com o poder religioso pode representar uma possibilidade do aluno pensar: bem, eu não tenho apenas uma posição de sim senhor, dentro de Menofrade, tudo que o seu mestre mandar faremos todos. No passado também se fazia, quer dizer, ungido do Senhor. Eu acho que se a gente empoderar as nossas crianças para não se sentirem e não se comportarem como vítimas da mão do mau poder religioso, porque sempre haverá poder na religião, em toda a sociedade, é utopia achar que a gente vai superar as relações de poder, mas há poderes e poderes. Então, se a gente empoderar as crianças, eu acho que a gente vai ter dado um passo gigantesco para a sociedade. E eu adoro ler o Antigo Testamento atrás dessas passagens e me encontrar lá. Se eu estivesse lá, eu estaria em torno daquela fogueira, rindo com eles do poder.
Então nós só temos que agradecer ao Jaziel, a Irene, ao professor Oswaldo, e com uma salva de palmas encerramos